Olá, meus queridos inscritos aqui do nosso canal, professor Nilmar de Aquino, para nesta aula a gente trabalhar com mais questões do projeto Oráculo dos Concursos, onde nós trabalhamos aqui com questões das matérias que eu leciono: Direito Civil, Processo Penal e Direito Constitucional. Nesta aula, nós vamos trabalhar com questões de processo penal. Então, se você está se preparando para concursos, principalmente da área de tribunais, fique conosco, porque nós vamos trabalhar aqui com questões relevantes para o teu concurso. Então, vamos lá, vem aqui comigo, está aí a primeira questão. Primeira questão que diz o seguinte: a respeito das comunicações processuais no processo penal, assinale a opção correta. E tem a revelia é inaplicável ao processo penal, haja vista o princípio da ampla defesa. Errado, pessoal. Errado, porque aqui no processo penal, se o acusado ele foi citado ou intimado pessoalmente e ele não comparece, ou ainda se ele muda de endereço e não avisa ao juízo, o processo segue a sua revelia. Então, a revelia é totalmente compatível, o Instituto da Revelia é totalmente compatível com o processo penal. Daí o erro da questão. Vem comigo, vamos para a assertiva B de bola. A assertiva B de bola, que é muito importante tanto para concurso quanto na prática, diz o seguinte: é vedada a utilização de aplicativos de mensagens instantâneas para fazer a citação de acusados no processo penal, em razão de impedimento de natureza formal. Errado, pessoal. Presta atenção que, inicialmente, foi este o posicionamento, dos tribunais superiores. Mas, após muito se pensar sobre essa matéria, inclusive através de resoluções do CNJ, chegou-se à conclusão que a citação pessoal ela pode ser feita de duas maneiras. A citação pessoal ela pode ser feita presencialmente, que é tete a tete, o oficial de justiça com o acusado, como ela pode ser feita por meio remoto, através de aplicativo de mensagem instantânea, como diz aqui a questão. O mais utilizado na prática é o WhatsApp. Então, veja, o que é que, todavia, se exige? Os tribunais superiores passaram a exigir, e a própria resolução regulamentadora do tema do CNJ também, que ficasse clara, patente, provável, comprovável, para não ficar redundante, a identidade do acusado. Então, veja, primeiro, o oficial de justiça deve ter o cuidado de se certificar que aquele contato telefônico pertence ao acusado e deve, obviamente, exigir uma identificação por parte dele para saber com certeza que ele está tratando com o acusado. Então, imagine que o oficial manda uma intimação por meio remoto e apenas uma pessoa visualiza, nada responde. Alguns printavam a tela e colocavam nos autos, um absurdo, Na verdade, o oficial de justiça, com cuidado, deve ligar para a pessoa, falar com ela e exigir na mensagem que ele enviou, a citação por meio remoto, uma comprovação. Eu, por exemplo, peço sempre para o indivíduo colocar o nome dele completo, dizer que recebeu aquela citação, está de tudo ciente e ainda anexar ali um documento com foto que o identifique. Aí sim, os tribunais superiores nunca foi declarado nula uma citação minha em processo penal, tá? Exatamente porque está em consonância com a exigência dos tribunais superiores e do CNJ. Perfeito? Então vem comigo, vamos para a próxima assertiva. Vou colocar aqui a assertiva C de casa. Se o acusado estiver em lugar sabido em um país estrangeiro, ele será citado mediante carta rogatória. Olha, pessoal, até aqui, perfeito,
a carta rogatória é o meio realmente de comunicação processual entre justiças, entre justiças de países soberanos, né? Então, se o Brasil ele deseja o cumprimento de um ato processual, no caso a citação, em um país estrangeiro, ele deve a República Federativa do Brasil, através das vias diplomáticas, pleitear, requerer, rogar esse cumprimento perante o país estrangeiro, né? Na prática, o Poder Judiciário se comunica com o Ministério da Justiça, este, por sua vez, com o Ministério das Relações Exteriores. E aí, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil é que se comunica com o Ministério das Relações Exteriores do país estrangeiro. E aí, em conformidade com o ordenamento jurídico interno, se chega ao cumprimento pelo Poder Judiciário, tá? Então, é verdade até aí. Vamos lá para o restante da assertiva. Volta comigo. Mantendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Isso aqui é que está errado. Porque quando existe carta rogatória, pessoal, o curso do prazo prescricional ele é suspenso. Então, haverá a suspensão do curso do prazo prescricional, tá? Daí o erro da assertiva. Vamos para o item D de dado. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da denúncia, da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Assertiva correta, pessoal. E aqui, presta atenção. Ainda que você nunca tenha lido uma súmula do Supremo Tribunal Federal, e sim, esse aqui é um posicionamento sumulado do STF. Então, para quem alega que não precisa estudar súmula do STF ou do STJ, se liga, tá? Se liga porque está aí a prova que cai sim, os posicionamentos sumulados caem sim em questões de analista, eventualmente de técnico, oficial de justiça, tá? Mas não esqueça, cuidado porque hoje, inclusive, estão se cobrando os temas importantes, os mais importantes que nós vamos debater aqui, inclusive, no canal e nos meus cursos pagos. Agora, cuidado, presta bastante atenção, porque aqui na questão, a lógica é, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de um acusado. Este acusado, que passa a ser o denunciado, obviamente está prejudicado, tem a sua situação jurídica prejudicada pela denúncia. O juiz profere uma decisão rejeitando a denúncia oferecida pelo MP. O que é que o MP faz? O Ministério Público recorre dessa decisão do juiz. E aí, note, se houve um recurso, a outra parte, que é o denunciado, ele tem que responder a esse recurso. Ele tem o direito, em razão do contraditório da ampla defesa, de responder ao recurso, né? Porque, obviamente, a decisão o beneficiou e o Ministério Público interpôs recurso para combater a decisão que beneficia o denunciado. Então, ele tem que ser intimado para oferecer a resposta do recurso, que é denominada pela legislação processual de contrarrazões. Então, obviamente, se ele não for intimado para oferecer contrarrazões, violada está a ampla defesa e também o contraditório. A decisão aqui, o processo aqui será, obviamente, nulo, né? Porque prejudica, no caso, o denunciado, tá? Vem aqui comigo agora sim, vamos ler a assertiva novamente. Constitui nulidade, beleza, a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação do defensor dativo. Perfeito. Isso, inclusive, está em consonância com a súmula 707 do Supremo Tribunal Federal, do STF, tá? Beleza. E, por último, diz a assertiva que não é cabível a citação por hora certa no processo
penal. Errado, pessoal, errado, tá? Veja, no processo penal é cabível sim a citação por hora certa. Se o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça ele tem que realizar a citação por hora certa nos moldes do Código de Processo Civil, tá? O que não há no processo penal é a regulamentação da forma, da maneira através da qual se realiza a citação por hora certa. Mas ele se reporta ao próprio procedimento do Código de Processo Civil. Beleza? Então tá aí, primeira questão, D de dado é a nossa resposta. Vem aqui comigo, vamos avançar para a segunda questão. Segunda questão diz assim: em relação à busca e apreensão, assinale a opção correta. Item A. Admite-se a busca domiciliar com o objetivo de apreender cartas destinadas ao acusado ou ao investigado. Beleza, até aqui, perfeito, né? Permitida a apreensão somente daquelas que estejam abertas. Está errado, né? Porque permite-se, obviamente, a apreensão de quaisquer cartas abertas ou não, tá? Ou não. Então, a assertiva errada, vem comigo. Vamos para B de bola. Admite-se a busca domiciliar ordenada por comissão parlamentar de inquérito, CPI. Tá errado, pessoal. Tá errada a assertiva, né? A tá errada, B de bola também. Presta atenção aqui que esse tema, deixa eu voltar aqui com vocês. Esse tema, busca domiciliar, está dentro das matérias sobre reserva de jurisdição. Só o Poder Judiciário pode deferir uma medida desta, tá? Aliás, existem matérias que só o Poder Judiciário poderá tratar. Então, vem aqui comigo, por favor, deixa eu abrir aqui um novo slide, tá, para vocês. E aqui, pessoal, eu vou discorrer, vou chamar a sua atenção. Atenção para algumas matérias, tá? Então, veja. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, não pode. O que é que ela não pode fazer? Não pode fazer. O que é que ela não pode fazer? Em primeiro lugar, ela não pode fazer, ela não pode condenar ninguém, nem pode punir ninguém. Ela não pode aplicar sanções, né, aos investigados, tá? Também a CPI não pode determinar medidas cautelares. Determinar medidas cautelares, que está, essa matéria também está dentro da reserva de jurisdição. Medidas cautelares. Então, CPI não pode bloquear bens, fazer, determinar arresto, sequestro, prisões, ela não pode fazer isso, né? Determinar também, determinar interceptações telefônicas. Telefônicas. Também a CPI não pode, é matéria reservada à jurisdição. Também não pode, vamos colocar aqui já na mesma, e quebrar sigilo, né? Sigilo de correspondência. Correspondência. Não pode CPI, não pode CPI expedir mandados de busca e apreensão. Olha aí.
matéria reservada à jurisdição, apreensão. Não pode, para ficar com uma novidade, né, que foi muito discutida recentemente, não pode apreender passaportes, ou impedir a saída do país. Saída do país. Então, estão aí os temas mais perguntados em prova, né? Coloquei aqui para facilitar posteriormente o teu estudo, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos para o item C, né? De casa. O item C, pessoal, diz o seguinte: no curso de busca domiciliar, a busca pessoal só é admitida se autorizada por mandado. Não, meu povo, assertiva errada. Observem aqui, portanto, que a busca pessoal, ela independe de mandado. Ela será determinada em algumas situações, como, por exemplo, no caso de prisão, tá? Aí será feita busca pessoal. Quando houver fundada suspeita que a pessoa está de posse de armamento proibido ou de algum objeto ou coisa que constitua corpo de delito, ou no caso da busca domiciliar. Então, foi determinada através de mandado uma busca domiciliar. Nesse contexto, permite-se a busca pessoal, tá? Então, errado o item C, vem comigo, vamos para o item D de dado. Diz o item D o seguinte: a busca domiciliar deverá ser realizada obrigatoriamente durante o dia. Assertiva errada, pessoal. Errada. Veja, em verdade, óbvio que existe, né, a inviolabilidade do domicílio, tá? Mas presta atenção no que eu vou dizer. Qualquer medida que exija mandado judicial é possível ser feita à noite, desde que o morador ou os moradores consintam com a entrada dos agentes públicos. Então, por exemplo, no seu trabalho, no seu mistério como oficial de justiça, você, via de regra, vai trabalhar durante o dia. Mas existem pessoas que no meio da semana só estarão em casa tarde da noite. E se essa pessoa permite o teu ingresso na residência dela, obviamente que você pode realizar citação, intimação às 8 horas da noite, sem problema nenhum. 9, eu já fiz 10 horas da noite, a pessoa, obviamente, permitiu sem problema algum, tá? É o mesmo caso aqui. Se houver permissão do morador, pode ser feito. Então, vem aqui por último, havendo fundadas razões, é cabível a busca domiciliar necessária à defesa do réu. Assertiva correta, pessoal. Permite-se a busca domiciliar sempre que houver fundadas razões que a autorizem para descobrir objetos necessários à prova da infração, à prova da infração ou da defesa do réu. O que abrange a opção da assertiva, percebam, né? Então, a assertiva da segunda questão é de elefante. Ato contínuo, vamos logo para a terceira questão, que eu coloquei no mesmo slide. O efeito regressivo, iterativo ou diferido está presente. Presta atenção agora
nisso aqui, pessoal? Primeiro, a gente tem que lembrar que é o efeito regressivo. Efeito regressivo é o efeito recursal que possibilita o juízo de retratação, ou seja, o magistrado estará autorizado pela lei a se retratar da decisão que ele proferiu. Isso aqui é juízo de retratação. Lá no processo civil, que vocês estão mais acostumados a estudar comigo, o efeito regressivo ele é próprio dos agravos. Todos os agravos possuem efeito regressivo. O agravo de instrumento, o agravo interno e o agravo de inadmissão ou agravo especial em RESP ou RE, obviamente, possuem efeito regressivo. Na apelação, o efeito regressivo no processo civil é exceção. Somente se admite da apelação interposta da sentença de extinção do processo em julgamento de mérito, da sentença de improcedência liminar do pedido e na sentença exarada nas causas do ECA. Todas as demais sentenças não permitem ao juiz o efeito regressivo. Aqui no processo penal, esse mesmo efeito regressivo, que possibilita o juízo de retratação do magistrado, também é excepcional, só sendo admitido nos embargos de declaração, no recurso em sentido estrito, no RES, tá? E no agravo de execução. Então, cuidado, esses três aqui você admite juízo de retratação. Vou até colocar por escrito, porque vale o estudo posterior, tá? Importante. Importante. Efeito regressivo no processo penal. No processo penal. Então, primeira modalidade recursal, embargos de declaração, né? Segundo é o RES, o recurso em sentido estrito, tá? E por fim, nós temos o agravo em execução. Agravo em execução. E se você souber um pouquinho de recurso no processo penal, você sabe que o legislador ele trata o procedimento do agravo em execução de forma análoga ao RES. Então, obviamente, se se admite efeito regressivo no RES, também no agravo em execução. Sabendo disso, vem aqui comigo para a gente analisar as assertivas, né, da terceira questão. O efeito regressivo, o diferido, está presente na apelação? Não, não é na apelação. Não é regra nem no processo civil, quanto mais que no processo penal. Recurso especial? Também não. Recurso extraordinário? Muito pior. No recurso sentido estrito, com certeza, é um daqueles três que eu falei para você. Mandado de segurança? Nem modalidade recursal é. Então, resposta D de dado, tá? Ótimo. Vamos para a quarta questão, pessoal. Mas, meus caros, chegou aquele momento de eu lembrar você o like, se você chegou até aqui, é porque você está gostando do nosso vídeo, desse nosso projeto fantástico, que é o projeto Oráculos Concurso, projeto inteiramente gratuito, em que eu resolvo aqui com vocês questões das matérias que eu leciono, processo civil, processo penal, direito civil e direito constitucional, tá? Então, se você está estudando para o TJ Pernambuco, TJ do Rio, tá? TRF, TRT, o TJ do Estado do Ceará, e daqui a pouco está na praça, nós temos esse projeto fantástico, integralmente gratuito, tá? Para você. E aí, a gente precisa estudar por questões para que você se acostume já no ritmo intenso, para quando chegar na sua prova, você nadar de braçada, que já está acostumado. Então, deixa aí teu like, compartilha com teus amigos esse projeto.
eu coloco as questões no nosso grupo do WhatsApp, o link está na bio para quem se interessar, e aqui no nosso canal eu comento todas as questões, beleza? Então voltemos, vamos para a quarta questão. Quarta questão, meus caros, diz assim: o Ministério Público do Estado do Ceará ofereceu denúncia, MP cearense ofereceu denúncia contra Francisco, imputando-lhe a prática de crime de corrupção passiva. O juízo da comarca de Fortaleza determinou a citação do acusado, que apresentou defesa no prazo legal, beleza, na qual arguiu a prescrição. Então, ele alegou a prescrição como matéria de defesa, né? E requereu a extinção da pretensão punitiva, tranquilo. Ao apreciar a manifestação do acusado, o juiz criminal indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição e determinou o prosseguimento do feito. Na situação hipotética apresentada contra a decisão do juízo criminal. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Que questão bacana, mas que pega aquele aluno que não está ainda acostumado com o sistema recursal. Se não, vejamos. Presta atenção aqui. Nós sabemos que da sentença cabe apelação. E só é sentença, aqui no processo penal também, se você observar o encerramento de uma das fases do procedimento ou, no caso do processo penal, o encerramento da própria fase cognitiva, né, do processo penal. Então, ocorre a extinção do processo durante a vara criminal com a prolatação da sentença e aí depois tem a fase recursal eventualmente, beleza? Agora, a fase cognitiva do juiz de primeiro grau se encerra com a sentença. Todavia, se lá no processo civil o juiz profere uma decisão, mas o processo tem que continuar, essa decisão é uma decisão interlocutória desafiada pelo recurso de agravo de instrumento, lá no processo civil. No processo civil e no processo penal, da sentença cabe apelação. A diferença é em relação à adesão interlocutória. Porque no processo civil e no processo penal, a adesão interlocutória não encerra o procedimento, ainda que em primeiro grau. O processo terá que continuar, tá? Agora, note que lá no processo civil, em face de decisão interlocutória, ou você interpõe agravo instrumento, se a decisão te prejudica de imediato, e se não houver prejuízo imediato, obviamente que você pode interpor recurso ao final ou em própria preliminar de apelação ou contra razões de apelação. Aqui no processo penal, em face das decisões interlocutórias proferidas pelo juiz, cabe recurso em sentido estrito, tá? Se a matéria for, no caso aqui, né, prescrição, foi julgada na sentença, cabe apelação. Como não foi na sentença, foi no curso do processo, cabe recurso em sentido estrito, o REC. Então, vem aqui comigo, não esqueçam que dessa decisão aqui, pessoal, cabe recurso, deixa eu botar aqui, ó, mais espaço. Cabe recurso em sentido estrito, o REC, tá? Lembrando que o REC, ele vai ali ser interposto, o prazo de interposição é de 5 dias, tá? 5 dias. E as razões recursais podem ser apresentadas em 2 dias. Então, cuidado. Aqui no processo penal tem essa diferença, né? No processo civil. No processo civil, a interposição das razões recursais é simultânea com a interposição do recurso. No processo penal, pode ser diferente. Você tem um prazo para interposição e outro para apresentar as razões, tá? Agora, vamos voltar aqui para o slide para eu te mostrar esse ponto, ó. Ele indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição. Ora, se ele indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, é porque o processo vai ter que continuar. Então, aquela decisão de indeferimento é interlocutória, cabe res. Não esqueça disso.
E aí, vem comigo para eu colocar aqui nas nossas observações, pessoal, que o RES, ele é, obviamente, de competência do TJ, né? Na Justiça Comum Estadual, a competência para julgar RES é do Tribunal de Justiça, né? De forma, pessoal, análoga ao que acontece com o agravo de instrumento, que também é julgado pelo juiz, o Tribunal de Justiça, no caso da decisão interlocutória ser proferida pelo juízo de primeiro grau estadual, tá? Volte aqui comigo agora para a gente analisar, à luz disso, as assertivas. Item A. É cabível apenas revisão criminal? Claro que não. Revisão criminal, para quem não lembra, é de decisão transitada em julgado, tá? B de bola. Não é cabível recurso. É sim. É cabível RES. É cabível recurso de apelação? Não, porque não houve sentença, né? Não houve prolatação de sentença. É cabível apenas habeas corpus? Não. Habeas corpus é meio de impugnação residual, subsidiário, né? Cabe recurso aqui. Item E, é cabível recurso em sentido estrito, cujo processamento e julgamento são de competência do Tribunal de Justiça Estadual. É de elefante, é a nossa resposta. Tranquilo? Vamos para a última questão, questão número 5. Deixa eu sair aqui da frente. Vamos para a questão número 5, que diz o seguinte: Pedro foi denunciado e condenado pela prática de crime de menor potencial ofensivo. Então, ele cometeu um crime de menor potencial ofensivo e foi condenado, tá? Cujo julgamento é de competência da Justiça Estadual. Então, ele está dizendo aqui que foi um juizado especial criminal da Justiça Estadual. Assistido por advogado particular, ele interpôs apelação. Opa, houve apelação, tá? A qual foi negado o provimento. O advogado de Pedro impetrou, então, habeas corpus contra essa última decisão. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção em que é apresentado o prazo correto para interposição da apelação, tá? E o órgão judiciário competente para o julgamento do habeas corpus. Aqui, pessoal, o prazo da interposição da apelação é fácil, né? Porque a apelação tem um prazo de 10 dias, tá? 10 dias. Então, o item B já está errado e o item E já está errado, tá? Mas o item A, C e D ainda estão no páreo, né? Beleza. Agora, ele quer saber o órgão judiciário competente. E aí, eu chamo a sua atenção para um posicionamento antigo do STF. O STF tinha até súmula dizendo que a competência para julgamento de decisão, a competência para julgar habeas corpus, que foi interposto em face de decisão da turma recursal, era dele, STF. Perceba você o seguinte, ó, que ele interpôs a apelação, o rapaz aí, como é o nome dele? O Pedro, né? O Pedro interpôs a apelação e foi negado provimento. Por quem? Pela turma recursal. O advogado, então, do Pedro impetrou habeas corpus em face dessa decisão. Aí ele quer saber qual é o órgão competente para julgamento. Como eu disse para você, havia posicionamento anterior, que seria o STF. Cuidado, pessoal. Atualmente, para julgamento de habeas corpus, de decisão exarada por turma recursal no Juizado Especial Criminal, no famoso GECRIM, a competência é do Tribunal de Justiça, tá? Tribunal de Justiça daquele estado que pertence ao juízo. Então, vem aqui comigo, eu vou colocar aqui, ó, atenção para você. Atenção, porque esse entendimento do STF, que era descrito na súmula 690 do STF, esse posicionamento aqui, ele resta prejudicado.
ele está, portanto, superado, tá? Então, cuidado, eu vou colocar agora o entendimento que prevalece, a competência. E anote isso aqui para estudo posterior. A competência para julgar habeas corpus impetrado, contrato de turma recursal, é do Tribunal de Justiça, TJ ou TRF, né? Ou TRF. Claro, aqui eu estou falando, deixa eu ficar assim, ó, não, aí fica na frente, eu estou falando, logicamente, né, pessoal, da Justiça Comum. Então, é do TJ ou do TRF, é do órgão, então, de segunda instância. Para habeas corpus, não estou falando de recurso, tranquilo? Recurso no sistema recursal, aí mantém-se a lógica originária. Você tem um juiz de primeiro grau, uma turma recursal e depois disso só o STF. Daquela decisão só caberia recurso extraordinário para o STF. Porém, se os requisitos de cabimento do recurso extraordinário não estiverem presentes, cabe habeas corpus para o TJ ou TRF. Não esqueça dessa última informação. Ficamos por aqui na aula de hoje. Se você chegou até aqui, meu querido aluno, meus parabéns e a minha imensa gratidão pelo teu esforço e pela audiência. Deixa o teu like, compartilha as informações com vocês, se inscreve no nosso canal. Vem participar conosco do projeto Oráculos Concurso. Quem participa, passa. Forte abraço e vamos juntos. Até a próxima.